Mesmo trabalhando por horas, não consegue ser produtivo? E se eu te dissesse que talvez o problema não seja a quantidade de tempo trabalhado, mas a qualidade do que é feito? E isso começa com um bom estado mental e físico que uma boa noite de sono pode proporcionar. E começo trazendo uma constatação que notei no livro Por que Dormimos, de Matthew Walker, professor de neurociência em Berkeley. Durante a leitura, um dado que me intrigou foi que uma noite com apenas 4 horas de sono produz o mesmo nível de erros de atenção que estar legalmente bêbado. E o problema é imperceptível, já que o cansaço também inibe a própria capacidade de avaliar o próprio desempenho. E Walker vai além. Explica que o sono não é apenas descanso, é quando o cérebro consolida o que aprendeu, toma decisões e gera criatividade. Cortar o sono não é só acordar cansado, é literalmente apagar parte do trabalho que você fez durante o dia anterior. E como já passei por esse problema de tentar ser produtivo sem ter a clareza mental que o sono proporciona, pois o negligenciava, comecei a me questionar: vale realmente a pena investir mais horas na conclusão de uma tarefa mesmo cansado? Ou é melhor investir esse tempo em uma boa noite de sono e focar menos na tarefa, porém com a mente fresca? E após testar, notei que consigo ser mais produtivo quando durmo melhor, mesmo trabalhando menos, por inúmeros fatores, mas o principal é que fico menos ansioso e, consequentemente, procrastino menos. Com isso dito, como então ajustar o sono? Só deixando claro que vou compartilhar o que funciona para mim, no meu contexto. Primeiramente, sugiro que faça uma mudança de mentalidade se você vive a filosofia: para que dormir agora se vou fazer isso quando morrer? Vale a pena rever se isso faz sentido, pois eu mesmo vivia isso e percebi alguns anos atrás que essa era uma daquelas ideias clichês que circulam na sociedade e poucos questionam. Mas só me dei conta que estava sendo induzido ao erro quando trabalhei em um projeto musical. Na busca incessante por resultados, vivia na arrogância de querer estar mais horas acordado pensando que seria mais produtivo. E, ironicamente, o resultado foi o efeito inverso. Acabei vivendo em modo zumbi, sem ser produtivo como gostaria. Só depois de algumas mudanças de hábitos visando a qualidade do sono, comecei a ser mais produtivo mesmo trabalhando menos. Agora, voltando ao livro Por que Dormimos, notei que o autor critica exatamente essa mesma ideia clichê que te induz a negligenciar o sono, já que um dia teremos a oportunidade do sono eterno. E concluí que essa percepção errônea em relação ao sono não tem nada de original. Provavelmente quando ouvimos essa frase ela entrou no nosso sistema de crenças e começamos a segui-la automaticamente, sem ao menos refletir se faz sentido ou não. Então, como crenças não podem ser apenas excluídas, mas também substituídas, o que proponho é parar de enxergar o sono como algo secundário e sem importância, que podemos deixar para a velhice ou para o pós-vida, mas como um hábito que edifica a vida, e incorporar a máxima de que o seu dia começa na noite anterior, e que a sua noite pode e vai impactar positivamente ou negativamente o dia seguinte. Entenda, existe uma relação de causa e efeito por trás das coisas, e o sono não está imune a esse conceito. Por exemplo, sair e beber à noite vai com certeza impactar a qualidade do seu sono e, consequentemente, comprometer o dia seguinte, afetando qualquer compromisso ou atividade, seja pela não conclusão ou pela má qualidade se concluído. Basicamente, um efeito dominó negativo em nossas vidas que não desejamos. Agora que o problema foi diagnosticado e a mentalidade ajustada, vamos à prática. Primeiro ponto: estabelecer uma rotina de sono. Não apenas determinar um horário diário pensando em quanto tempo vai dormir e a que horas vai acordar, mas entender que não são apenas as decisões noturnas que afetam o sono. O que acontece durante o dia também tem impacto. Encare o dia como um todo de maneira estratégica, tendo em mente que certas escolhas, o que come, o que bebe e que horas se exercita, vão refletir diretamente na qualidade do sono. Segundo ponto: exposição à luz solar durante o dia, principalmente nos primeiros minutos da manhã, entre 10 a 30 minutos. Isso ajuda a regular o ciclo circadiano, que é o ciclo biológico que entende quando o dia começa e termina. A consequência disso é a melhora na produção de melatonina, que é o hormônio responsável por induzir o sono, e a melhorar sua qualidade. Caso você viva no hemisfério norte e sofre com a falta de luz solar no inverno, já que o dia demora para amanhecer, uma alternativa é a exposição à luz artificial de 10.000 lux. Obviamente não substitui a exposição ao sol, mas ajuda a emular sua luz na ativação do ciclo circadiano. Terceiro ponto: evitar bebidas cafeinadas pelo menos 6 horas antes de dormir. Esse assunto é muito complexo e merece um vídeo só para ele, mas resumindo, 6 horas é o mínimo pelo fato de a cafeína ter uma meia-vida longa. Um café às 18 horas, por exemplo, ainda tem metade do efeito à meia-noite, o que prejudica a qualidade do sono sem que você nem perceba. Agora focando no período noturno.
O quarto ponto é sobre higiene do sono. Aqui entra a diminuição e exposição de luz artificial pelo menos 1 hora antes de dormir. No melhor dos mundos, o ideal é substituir lâmpadas por velas ou luzes muito fracas e também substituir telas, celular, tablet, TV por livros. Lembrando, evite o doom scrolling a todo custo, como já mencionado no vídeo anterior. Se por necessidade precisar usar esses dispositivos, diminua o brilho e ative o modo noturno. Isso já terá impacto positivo na produção de melatonina. Continuando sobre higiene do sono, o quinto ponto é sobre diminuir a exposição a sons que te deixam agitado. Quem gosta de música mais intensa, o ideal é se evitar durante a noite. Eu, por exemplo, gosto de heavy metal, mas evito a todo custo, já que sei que vai me deixar agitado e impactar minha noite de sono. Por isso prefiro deixar para o próximo dia quando for à academia. Mas voltando ao assunto, a mesma ideia vale para outros gêneros como eletrônica, pop ou qualquer gênero agitado, já que tendem a nos deixar energizados quando buscamos o efeito inverso. Uma substituição inteligente pode ser música clássica relaxante, um jazz bem calmo ou um mantra, o que você preferir. O importante é ser algo que genuinamente relaxe. No melhor dos casos, o silêncio é a melhor escolha. Se o problema for barulho externo, como vizinhos e seus cachorros barulhentos ou trânsito, a solução mais simples é usar tampões de ouvido, que são uma solução simples, eficaz e barata. Agora, o sexto e último ponto é a monitoração do sono. É difícil saber com precisão o quanto dormimos e quão eficiente foi o sono. A tecnologia pode ajudar, como a utilização de um dispositivo que capta e analisa a quantidade e a qualidade do sono, seja um anel, smartwatch ou pulseira. O que tem me ajudado é um smartwatch, também conhecido como relógio digital. Em relação à quantidade de sono, alguns especialistas dizem que o ideal é mais de 7 horas de sono efetivo por noite. Não necessariamente estar na cama por 7 horas, mas estar em estado de descanso efetivo, ou seja, em algum estágio do sono. Quanto à qualidade, o dispositivo que uso pontua de 0 a 100, calculando os diferentes estágios do sono, a quantidade de movimento, quantas vezes se acorda durante a noite e o batimento cardíaco. Tudo isso ajuda a medir a qualidade do sono. Pontuação acima de 80 já indica uma boa noite de sono no meu caso. Então, esses são os hábitos que têm me ajudado a ter noites melhores de sono. E provavelmente podem te ajudar também. Recomendo que coloque em ação um de cada vez sem pressa. Analise o que funciona no seu contexto e vá construindo aos poucos a sua própria rotina. O importante é analisar o que pode estar te atrapalhando e substituir estrategicamente pelo que realmente funciona. Ficamos por aqui e se esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal. Até a próxima.